Sejam bem-vindos a mais uma entrevista Ingénio. Temos connosco o professor José Júlio Alferes, presidente da Comissão Executiva do Consórcio de Escolas de Engenharia e diretor da nova FCT. Professor, muito bom dia e Muito obrigado bom por ter dia, aceito o nosso um convite. gosto estar aqui. Obrigado. Como lhe disse, então, temos o tema de capa deste Ingénio, é a vinculação de talento, e começo por lhe perguntar quais são os principais fatores que dificultam a retenção de jovens engenheiros em Portugal. Os principais fatores têm mais a ver com o país do que propriamente com a engenharia ou, no fundo, aquilo que vincula, o talento ao país são as condições, para trabalhar e para viver, no país. O nosso país é um país com segurança, é um país que acolhe a inovação, é um país que acolhe projetos de engenharia, mas por vezes os salários fora do país são superiores, bastante superiores em alguns casos, e é isso que mais leva os nossos jovens para fora do país, não é nada que tenha a ver concretamente com a engenharia. Falou aí dos salários, acaba por ser sempre uma das questões mais apontadas quando falamos nestas questões. Perguntava-lhe, em termos, se calhar, mais macro, que medidas concretas poderiam tornar o país mais competitivo, nesse sentido, na atração e na valorização do talento qualificado, neste caso, propriamente na área das engenharias? Ah, Nós temos, um conjunto grande de empresas que desenvolve trabalhos em engenharia que são muito apelativos para os jovens, porque isso também é importante para jovens engenheiros, é importante o desafio que é colocado por aquilo que lhes pedem, nas empresas. A questão mesmo, julgo que a questão mais importante é mesmo a questão salarial que os salários são melhores lá fora e um jovem em início de carreira é atraído por, salários melhores. Como é que isso se pode resolver? Com salários melhores em Portugal e condições em geral melhores. A questão da habitação, para um jovem em início de carreira, é uma questão importante e por vezes é difícil, começar uma vida em Portugal e sendo mais fácil lá fora. E sendo jovens engenheiros portugueses, jovens que são reconhecidos como de muita qualidade, em especial em toda a Europa, é natural que tenham, que seja fácil para eles, sair do país e terem um início de vida fora, o que é lamentável porque estamos a perder, talento. Estamos a perder talento. Professor, que contributo podem as instituições de ensino superior, neste caso as universidades e os politécnicos e escolas de engenharia, dar para reforçar o sentimento de pertença a estes jovens diplomados e promover a ligação ao tecido empresarial? Como é que se pode fazer esta ligação mais fortemente entre as escolas de engenharia e o tecido empresarial português? As escolas de engenharia estão a fazer, têm vindo a fazer uma ligação forte com o tecido empresarial. Fazem-no em projetos de investigação e mais até de transferência de tecnologia, em que existem bastantes, colaborações das escolas de engenharia com o mundo empresarial. Vimos isso, mais recentemente com a quantidade de projetos, desenvolvidos no âmbito do PRR, em que as escolas de engenharia aderiram, fortemente a essas parcerias e estão a desenvolver trabalho em conjunto. Já o tínhamos visto antes com os collabs, em que também as escolas de engenharia se envolveram muito na criação de collabs que envolvem as universidades e as empresas, e portanto esse papel está a ser feito, como está a ser feito o papel de ligação da universidade ao mundo empresarial através de estágios, desenvolvimento de teses de mestrado em contexto empresarial, que faz com que os jovens, res- an- antes de terminarem a sua licenciatura, ou essencialmente o seu mestrado, tenham contacto, consigam, enquanto estão na universidade, ter contacto com o mundo empresarial. E isso retém, de facto, alguns jovens. Professor, como é que avalia a capacidade atual das escolas de engenharia portuguesas para responder, neste caso, às novas exigências do mercado e da sociedade e, ao mesmo tempo, acabo por lhe perguntar,
que mudanças considera essenciais nos planos de estudo? Será que são, hoje atualizados às exigências do mercado de trabalho? Já Bom, se está a rir. estou a rir por duas coisas. Por um lado, as universidades e as escolas de engenharia em particular sempre se foram adaptando às exigências do mercado de trabalho. Eu diria até que muitas vezes vão à frente do mercado de trabalho. Pelo menos é isso que deveriam fazer, é esse o seu papel, de ir um bocado moldando também aquilo que deve ser o mercado de trabalho do futuro. Portanto, as escolas de engenharia, ao longo das décadas que existem, têm sempre feito esse trabalho de ver um bocado mais à frente e antecipar aquilo que são aquilo que é o mercado de trabalho no futuro. Por outro lado, em sentido contrário, as universidades são instituições grandes e tipicamente conservadoras, e, portanto, demoram algum tempo, especialmente no que diz respeito a metodologias pedagógicas, demoram algum tempo a adaptar-se a novas formas, especialmente aí, talvez não tanto do mercado de trabalho, mas exigências sociais, ah, e, e- mas vão andando, vão Exato. andando e vão-se adaptando. Essencialmente, com aquilo que se vê hoje de desenvolvimento de inteligência artificial, ah, que é algo que eu tenho seguido porque, para além de ser diretor da nova FCT, antes disso era um investigador em inteligência artificial, agora vou fazendo algumas coisas, mas menos. Portanto, é algo que eu tenho seguido bastante. Foi um desenvolvimento muito rápido e que tem um impacto grande, na forma como se pode aprender e ensinar. E foi muito rápido e, como eu disse, as universidades tendem a ser conservadoras e têm uma certa são coisas grandes que têm uma certa inércia a mudar, mas vão ter que fazer esse caminho rapidamente de repensar como é que se aprende e como é que se ensina, nesta era, que vai ter cada vez mais ferramentas de inteligência artificial. Está a ser feito algum caminho e estou plenamente confiante. Portanto, mais do que adaptar-se ao mercado de trabalho, devem, estar à frente do que serão as Sim, exigências do mercado. relativamente ao mercado de trabalho e aos temas, do mercado de trabalho, devem estar à frente e têm estado, e é por isso que é importante as universidades fazerem investigação científica e nem sequer só investigação tecnológica e transferência de conhecimento, devem fazer investigação científica que lhes permite saber ou ter uma ideia do que é que vai ser o mercado de trabalho daqui a uma década. E é absolutamente essencial essa construção de conhecimento dentro da universidade para este papel, para conseguir ver mais à frente e ensinar já aquilo que daqui a uns anos vai ser a necessidade do mercado de trabalho. Como é que isso bate no conservadorismo que falou das universidades? Conservadorismo bate mais nas formas como se ensina, não tanto naquilo que se ensina, Mas como? mas como se ensina. Ah, ah, com a inteligência artificial, há certas coisas que vão ter que mudar na forma como se ensina. Atualmente, na maior parte das universidades, e aqui não é só em escolas de engenharia, os estudantes já estão a aprender usando essas ferramentas, mas a maior parte das vezes os docentes não estão a ensinar, assumindo que os estudantes estão a usar essas ferramentas. E isso cria aqui um choque entre aquilo que se está a ensinar e a forma como se está a aprender, que é necessário atacar e é necessário atacar muito rapidamente. Mas isto é na forma como se ensina, na forma como se aprende e não tanto naquilo que se ensina e naquilo que se aprende, nos temas, nas matérias. Aí as universidades claramente vão à frente daquilo que são as necessidades do mercado. A universidade não está necessariamente a formar pessoas muito especializadas para aquilo que é hoje
o mercado de O mercado de trabalho. trabalho. Porque se o fizer, também o deve fazer, mas são outros tipos de cursos, que eram aquilo que eram os engenheiros técnicos aqui há Exatamente. uns anos. Ah, aí sim era uma formação muito prática, muito dirigida para aquilo que é o mercado de trabalho hoje. E isso é diferente de formar pessoas que podem não ter todos os detalhes das coisas práticas daquilo que é o mercado de trabalho hoje, mas ficam com uma formação de base muito sólida que lhes permite ver o que vai ser o mercado de trabalho no futuro e ao longo da vida estarem preparados para melhor enfrentar aquilo que vão sendo as mudanças no mercado de trabalho. E às vezes há uma incompreensão por parte do mundo, se quiser, empresarial, que é, então, mas este engenheiro está a sair da universidade e não sabe esta ferramenta prática que eu estou aqui a usar. Não, não sabe, mas será que para aquele tipo de engenheiro, para aquele tipo de formação, é isso o mais importante? Ou o que é importante é que o engenheiro consiga ver mais à frente e essa ferramenta que a indústria quer naquele momento, ele também Exatamente. rapidamente lá chega, com alguma formação no momento. Falou aqui em formação e a minha próxima questão seria a ver com a formação ao longo da vida. Uhum. Neste caso é um imperativo. Que papel devem desempenhar as instituições de ensino superior no apoio a esta atualização contínua ao longo da vida de um profissional, neste caso de engenharia? Têm que o fazer e acho que vão fazer até por razões quase conjunturais. As universidades, ah, aqui no mundo inteiro, sempre se focaram muito mais numa formação inicial. No fundo, as universidades formam essencialmente jovens entre os 18 e os 23, 24 anos, na formação inicial e depois no doutoramento, que são mais uns anitos, e depois concentram-se na criação de conhecimento, na transferência de conhecimento. E têm feito pouco, incluindo nas áreas da engenharia, na formação ao longo da vida. Ah, as universidades nas áreas da gestão já há mais algum tempo que o fazem. Os MBA já são isso, já são um bocado formação ao longo da vida. As universidades em Portugal vão ser confrontadas muito em breve com um problema demográfico. Vai haver uma grande diminuição no número de jovens entre os 18 e os 23, 24 anos. Ah, o que faz com que as universidades, aí vem a questão da oportunidade, vão ter certamente que procurar outras formas de se manter e a formação ao longo da vida será aí uma oportunidade para as universidades, o que é bom, porque é uma necessidade, a meu ver, para a sociedade. Ah, atualmente, apesar de nós formarmos para o futuro e com uma visão daquilo que vai ser o futuro, as coisas estão a mudar muito rapidamente. E hã, cada vez menos se pode dizer que um engenheiro sai com o seu mestrado e aquilo que sabe dá-lhe Exato, ao longo da vida. para toda a carreira. É preciso voltar à universidade ou voltar a algum sítio que o vá formando ao longo da vida. Isto é aquilo que se chama o upskilling, ainda o reskilling, que é, hoje em dia, as carreiras mudam muito e passa-se menos na engenharia. Em princípio, alguém que se forma engenheiro pode ser engenheiro até ao fim da vida, mas noutras profissões não é assim e é preciso mudar a formação das pessoas e, portanto, as universidades também devem ter o papel aí. Eu acho que as universidades já estão a fazê-lo, mas devem intro interiorizar cada vez mais isso como uma missão sua, a formação ao longo da vida, e é uma missão que deve ser partilhada com a sociedade. E aí eu acho que no caso de escolas de engenharia, a ordem deve ter um papel. As universidades devem fazer isto em conjunto com a instituição
que regula a profissão ao Ao longo longo da da vida. carreira. Já lá vamos. Muito bem. Professor, queria só aqui entrar num pequeno assunto, que é a migração de talento. Falámos um pouco no início da nossa entrevista. A mobilidade internacional é uma realidade inevitável, a mobilidade de engenheiros para dentro, neste caso que vêm para Portugal e que Uhum. migram. Como é que podemos transformar esta migração numa oportunidade para o país? Ou seja, em vez dos jovens saírem, porque têm oportunidades melhores lá fora, neste caso salarial, como é que podemos atrair capital humano de outros países? Eu não quero falar nas fábricas de unicórnios e dessas coisas, mas a verdade é que haver cá projetos desafiantes é aquilo que consegue trazer para cá pessoas, Quer estrangeiros, quer os quer nossos portugueses. estrangeiros, quer o regresso dos nacionais. Claro que depois há medidas de políticas públicas, que tem havido algumas, que facilitam ah, que portugueses que estão no estrangeiro voltem com o impacto dos impostos, com há algumas regalias que são dadas a quem regressa, e isso é importante, certamente. Mas a questão essencial é porque é que um engenheiro português que está no estrangeiro, eu conheço vários ex-alunos meus que, que saíram, e porque é que eles hão de voltar? Eles voltam, têm um grande incentivo, eles normalmente gostam muito do país, Exato. têm cá família, portanto eles têm incentivos. Aquilo, o extra que os faz voltar é eles conseguirem ter uma vida aqui tão boa, ou pelo menos, se calhar até estou disposto a ter um bocadinho pior do que têm lá, mas ah, é terem possibilidade de ter aqui essa vida tão boa e terem aqui projetos que os desafiem, que os motivem, que os interessam, e eles regressarão. Falou há pouco e muito bem que é preciso mais inovação. A inovação e o empreendedorismo são frequentemente apontados como fatores de fixação de talento. Que estratégias considera mais eficazes para potenciar este crescimento logo a partir do contexto académico? As escolas de engenharia, e aqui nesse caso até falo em particular da nova FCT, têm vindo já há alguns anos a introduzir empreendedorismo dentro das suas estruturas curriculares. No caso da nova FCT, existe uma unidade curricular obrigatória para todos os mestrados, que tem 800 alunos por ano, de empreendedorismo, num período letivo em que essa é a única unidade curricular, um período entre o primeiro semestre e o segundo semestre, em que essa é a única unidade curricular que têm naquele momento, portanto estão completamente dedicados a isso, e isso, de alguma forma, faz com que o empreendedorismo não seja uma coisa estranha a um estudante quando acaba o seu curso. Aham. E de uma forma ou de outra, todas as escolas de engenharia estão a introduzir esta, no fundo, a formação em empreendedorismo. Mais do que formação, é introduzir o tema do empreendedorismo nas suas estruturas curriculares, que é importante para que, quando o estudante termina o seu curso, saiba que ser empreendedor é uma hipótese viável e é algo que cada vez mais os estudantes, quando acabam, ah, levam isso como uma hipótese de vida, se quiser. Não vem apenas, eu agora vou acabar o meu curso, vou arranjar um emprego numa Exatamente. empresa onde farei carreira. E isto para o empreendedorismo. Para a inovação sempre esteve dentro das universidades e sempre esteve dentro da formação dos estudantes, faz parte daquilo que é uma universidade. Que papel devem desempenhar as políticas públicas na valorização do talento nacional e na promoção das carreiras de engenharia? Que medidas considera essenciais em contexto político para Bom, aumentar a circulação de já falei talento? aqui de algumas, já no fundo de políticas públicas para o apoio ao empreendedorismo, porque a verdade é que se alguém achar que se falhar na sua aposta de empreendedorismo está tramado para o resto da vida, não vai apostar com tanta facilidade e, portanto, deve haver políticas públicas que permitam às pessoas dizer, bom, eu vou tentar,
Se não conseguir, à primeira, não vai ser o maior drama e terei a oportunidade de tentar novamente. Já há algumas coisas de apoios a projetos de empreendedorismo, mas acho que poderia haver mais. Há políticas públicas para atração e retenção, no fundo, aquilo que falou há pouco, de ir buscar pessoas que estão fora para vir. Já há algumas políticas públicas que ajudam, ao que retorno. ajudam a importar talento, se quiser, e mais a importar do que a reter. Acho que há políticas públicas para as pessoas que já saíram voltarem, há menos para convencer os que cá estão a ficar, e aí talvez se pudesse fazer alguma coisa. No caso particular da engenharia, hum, em alguns casos ainda não há suficiente de políticas públicas que valorizem aquilo que é a carreira de um engenheiro e que valorizem e que entendam em algumas áreas. Numas há claramente, tipo civil, sim, O que é que considera que seria benéfico nesse caso? ah, ao contrário, por exemplo, de outras ordens, ou mesmo na ordem dos engenheiros, em algumas áreas, civil é aquela mais óbvia, hum, hum, as, o setor público valoriza pouco o facto da pessoa ser engenheiro. Valoriza o facto de ter os conhecimentos, mas valoriza pouco a- a- o facto de ser engenheiro, o facto de ter uma carreira de engenheiro, e isso às vezes, enfim, desvaloriza a profissão de engenheiro. Não há outra forma de dizer. Professor, eu colocava aqui mais um dado na nossa equação. Temos falado na articulação entre as empresas e as universidades, incluo aqui também o Estado. Como é que avalia a articulação entre o Estado, as universidades e as empresas, numa definição de uma estratégia nacional para a vinculação de talento? Um pacto nacional seria benéfico hum, para Sim, fazer vincular o talento em Portugal? sim, sim, sim. Aquilo que lhe tenho dito é que é importante que haja políticas públicas para importar talento, para reter talento e para criar as condições no país para que esse talento se desenvolva em Portugal. Para esse talento se reter aqui e ter mais interesse, é importante que os projetos sejam interessantes para as pessoas, que haja um entusiasmo com aquilo que se faz cá, e para isso não chegam políticas públicas, é as empresas Exatamente. que definem esses projetos, que se têm que tornar interessantes, que têm que ser desafiantes, e as universidades podem ter um papel juntamente com as empresas aqui para ter estes projetos interessantes, desafiantes, que possam atrair talento e reter o talento que temos. Portanto, há aqui, o Estado é importante, as empresas são importantes e as universidades também nesta. E certamente a Ordem dos Engenheiros também. Era este o Sim, meu sim. último tema. Tentei contorná-lo aí na sua resposta há pouco. Pergunto-lhe que papel pode e deve desempenhar a Ordem dos Engenheiros na valorização pública da profissão e na defesa das condições do exercício da engenharia. Há pouco falou que o engenheiro nem sempre é valorizado pela sociedade. Como é que isto pode mudar? Com uma maior intervenção da Ordem dos Engenheiros, e aqui também com uma maior intervenção do Estado, porque a Ordem dos Engenheiros não pode fazer sozinho, não pode impor-se a dizer agora o Estado só pode aceitar pessoas que sejam mesmo engenheiros para fazer isto ou aquilo ou o outro. Portanto, aí o papel da Ordem é importante. É importante também numa coisa que falámos há pouco, que é na formação ao longo da vida, porque a Ordem dos Engenheiros é quem, quem acompanha a profissão de um engenheiro ao longo de toda a sua carreira enquanto engenheiro. Ah, e a Ordem dos Engenheiros tem que ter também esse papel de, em contacto com a sociedade, com as empresas, ah, e também com as universidades, ir sabendo o que é importante para a formação de um engenheiro para
a formação ao longo da vida do engenheiro em cada momento. E em conjunto com as universidades pode ter um papel muito importante. Esta regulação da profissão passa também por saber aquilo que é a atualização da formação, e eu aí acho que é essencial o papel da Ordem dos Engenheiros em contacto com a sociedade que está a servir e em contacto também com as universidades que podem dar essa formação em cada momento. Muito bem. De que forma pode também a Ordem contribuir para aproximar os jovens? Falou nas universidades, como é que a Ordem pode aproximar os jovens engenheiros das oportunidades de carreira? Pode haver aqui uma ponte mais forte, neste sentido? Ah, pode aí e até mais cedo. Portanto, a Ordem dos Engenheiros pode, de facto, porque a Ordem dos Engenheiros está aqui num papel de charneira junto das empresas, sabe aquilo que os engenheiros estão a fazer, sabe aquilo que existe, conhece também as universidades, portanto, está aqui num papel importante e pode, de facto, para os jovens engenheiros prestar este serviço, dizer o porque é que deves ficar aqui, o que é interessante de ficar aqui. Agora, na retenção de talento, ah, há problemas onde a Ordem também pode intervir, que são importantes a montante. Nós estamos a perder talento não é só depois de formar um engenheiro, Uhum. estamos a perder talento pelo meio. Ah, e pelo meio ah, hoje em dia, já não existem mestrados integrados de engenharia. Atualmente, as licenciaturas em engenharia são mais parecidas com aquilo que eram os 3 primeiros anos de um curso de engenharia de 5 anos, onde não se forma um engenheiro, onde forma-se alguém com alguns conhecimentos de engenharia, mas essencialmente com uma base, uma formação de base sólida, que lhes permite, a seguir, no mestrado, tornar-se um engenheiro. E o que se está a passar hoje em dia é que nós estamos a perder talento, o país está a perder talento entre a licenciatura e o mestrado. Há cada vez mais estudantes que fazem uma licenciatura em Portugal, numa escola de engenharia, e a seguir vão fazer o mestrado, Lá fora. alguns na Europa. E percebe-se porquê, quer dizer, eu falo com os estudantes desses. Percebe-se porquê? Porque, ao contrário do que se passa, por exemplo, com os cursos na área de economia e de gestão, em que as propinas por essa Europa fora são bem mais caras de mestrado, são bem mais caras do que são em Portugal. Uhum. Mas em engenharia isso não é verdade. Porque por essa Europa fora há uma falta de engenheiros, o que faz com que os governos apostem em cursos de engenharia. Não é raro encontrar cursos de mestrados em engenharia na Alemanha, na Dinamarca, na Áustria, que são sem propinas, ou com propinas muito menores do que cá, e cá não são altas. Ah, e são dadas condições aos estudantes que aqui, por vezes, não são. E eu falo com estudantes da nova FCT que vão para a Dinamarca, para a DTU, fazer o mestrado. E é difícil convencê-los a ficar cá, porque lá não pagam propina. A habitação para os estudantes é muito mais barata e fácil de encontrar. A vida da Dinamarca, indo comprar coisas ao supermercado, porque os estudantes não vão a restaurantes de luxo, não é? Não é mais cara do que cá. Lá ainda lhes pagam bolsas para eles estarem a estudar na universidade. E é difícil retê-los. E uma vez eles fazendo o mestrado noutro país qualquer, mais facilmente começam a sua vida profissional lá. E já não volta. Não voltam tão cedo, mas podem voltar mais tarde. E estamos a perder talento por aí. O dar boas condições a estudantes para fazerem cá o mestrado é algo essencial para termos talento de jovens engenheiros cá. Nós estamos a perdê-los pelo meio. Uhum. Cada vez mais há estudantes que fazem cá a licenciatura
e vão fazer um mestrado noutro sítio. Isso não seria dramático se houvesse estudantes a fazer a licenciatura na Alemanha que viessem cá fazer o mestrado, mas há menos, porque aí somos menos competitivos. As condições, não é que os cursos sejam piores, mas em Lisboa, um estudante universitário, para vir para Lisboa, tem problemas em encontrar uma habitação a um Exatamente, a preço custo acessível. acessível. Tem propinas que se calhar na terra deles não têm. As propinas aqui não são altas, são à volta dos mil e poucos euros, varia de universidade para universidade, mas lá por vezes são zero, não é? Ah, e, e este apoio aí do Estado é essencial para nós não perdermos os estudantes pelo meio, e a habitação é algo essencial. Na nova RCT espero inaugurar daqui a um ano 2 novas residências dentro do campus, porque isso é absolutamente crucial, e a Ordem dos Engenheiros pode ter aqui um papel, pode agarrar os estudantes na licenciatura e fazer-lhes ver o quão importante é eles continuarem cá, porque se eles não fizerem cá o mestrado, muito mais dificilmente vão iniciar uma carreira aqui. Outro sítio, ainda mais a montante, onde a Ordem dos Engenheiros pode ter um papel em conjunto com as universidades, é na atração de jovens para cursos de engenharia. Às vezes há cursos que têm uma enorme procura no mercado de trabalho, são cursos interessantíssimos, mas não é moda nos jovens, Exatamente. não é moda nos jovens de 16, 17 anos, quando eles decidem para onde é que vão para a universidade. E acho que é, até para bem do país, é fundamental que isso mude, que os jovens percebam que a engenharia é uma carreira interessantíssima, que os estimula, que tem aceitação no mercado, que é bem paga, para que eles, nessa idade onde escolhem, considerem mais ir para cursos de engenharia. A Civil passou por momentos difíceis aqui há uma década quase, mas agora já tem procura. A mecânica também está bem. A eletrotécnica, não. A eletrotécnica, agora já está um bocadinho melhor, mas não, quer dizer, aqui há uns anos, lembro que houve um ano, pá, aí há 2 anos talvez, em que na Nova ficaram 50 vagas por preencher, e no ano antes foi no técnico, ficaram 50 Uhum. vagas por preencher, coisa que era impensável aqui há uns anos. Eu acho que na eletrotécnica há aqui um problema de percepção do que é um engenheiro eletrotécnico por parte dos jovens dessas idades. Civil não é esse problema, as pessoas sabem, então, para que é que serve um engenheiro civil? Exatamente. O engenheiro civil constrói casas, constrói pontes, constrói barragens. O engenheiro informático, o engenheiro informático, sim. O engenheiro mecânico, também se sabe. O engenheiro eletrotécnico, ah, eu acho que os jovens não É sabem o mais que do é. mesmo. Já não sabem o que é, porque eletrotécnico ligam à eletrotecnia, a fazer coisas de cabos elétricos, e o engenheiro eletrotécnico hoje em dia não é isso. Eu acho que há aqui uma falta de percepção do que é um engenheiro eletrotécnico, mas há outros piores. Agora, engenharia geológica, não há procura de todo. Não há procura de todo. Aqui há 3 anos, no país inteiro, já só havia 3 cursos, na Nova, no Técnico e na FEUP. E eu aqui estou, é engenharia geológica, ou engenharia de minas e geológica, ou engenharia de recursos, mas pronto, nestas áreas só havia 3 cursos. E ao todo, nestes 3 cursos, o que foi há 2 anos, entraram 19 alunos Muito no bom. país inteiro. Não é nada. O número mínimo de vagas para se abrir um curso em Portugal é 20. Portanto, todos os alunos que se candidataram Aos 3 cursos. aos 3 cursos não chegavam a Para abrir. preencher com o número mínimo que o Ministério É grave. permite. É grave. E atenção, não é porque a engenharia geológica, um engenheiro geólogo e de minas não seja uma profissão interessante, com enorme procura no mercado. E então, com estes números, os poucos que saem têm enorme procura no mercado, aqui e no estrangeiro. Exatamente. Mas a verdade é que os estudantes não vão. Agora,
eu começo a ficar preocupado com um que é a engenharia do ambiente. A engenharia do ambiente, e esse, ao contrário da engenharia geológica, que já só havia em 3 sítios, existe um pouco por todo o país. Ah, a verdade é que esses cursos ficaram um bocado às moscas. Qual é o primeiro passo para mudar este paradigma? Nesses cursos que enumerou com pouquíssimos alunos inscritos a cada ano. Ah, o Tem que haver um esforço concertado das várias universidades, e o consórcio de escolas de engenharia tem um papel, e eu acho que deve ser concertado também com a ordem dos engenheiros, que tem um papel naquilo que é a profissão do engenheiro. Ah, os jovens têm que se há aqui uma falta, eu acho que há uma falta de informação do que é também um engenheiro do ambiente. Há um bocado aquela o ambiente e a sustentabilidade parece que se tornaram uma questão social. Uhum. E há muitos jovens ecologistas, mas a verdade é que parece que depois há poucos jovens. O que é que faz um engenheiro? O engenheiro resolve problemas, não conversa sobre eles. E a diferença entre um ecologista que anda aí a pintar coisas e que trata da questão social e do impacto social, ah, e o engenheiro do ambiente não anda aí a pintar coisas e a fazer manifestações. O engenheiro do ambiente resolve os problemas Exatamente. do ambiente. E é preciso passar esta mensagem. Jovem, se queres resolver os problemas do ambiente, em vez de só falar sobre eles, é aqui, é na engenharia que o fazes. E essa mensagem do engenheiro ser aquele que resolve o problema. Se tu queres, se tens ideias para a sociedade, mas se agora se queres resolver os problemas, o que tu tens de ser é engenheiro. E é engenheiro da área que tu queres resolver os problemas. E isto é uma campanha que não é fácil, que não vai ter resultados imediatos, mas que é fundamental, porque senão nós perdemos talento aí. Perdemos talento porque os jovens talentosos não vão em número suficiente para a área da engenharia, e depois perdemos talento pelo meio, não retendo cá os alunos de mestrado, e isso é fundamental para termos jovens engenheiros talentosos cá, e depois retemos talento já a jusante depois de ter os cursos com as condições monetárias para um curso de Professor, não engenharia. tenho mais nenhuma questão, deixo-lhe apenas espaço para deixar uma mensagem a jovens engenheiros que hoje estão a licenciar-se, e enquanto professor catedrático e diretor da nova FCT, que mensagem deixa aos futuros engenheiros? A mensagem que eu deixo aos futuros engenheiros é que sejam engenheiros, é que assumam que são engenheiros, que tenham uma carreira de engenheiros, que resolvam problemas, e que considerem que este país, que Portugal, lhes dá condições para que eles possam aqui desenvolver uma vida e uma carreira como engenheiros.